O barulho da água cortou a música alta da festa. Gritos ecoaram ao redor da piscina quando todos viram Luciene emergir, com o vestido colado ao corpo e os cabelos grudados no rosto. A empregada, que havia sido contratada há menos de uma semana, agora era o centro das atenções, não por sua competência, mas pela humilhação. Raquel, a noiva do milionário Antônio Peixoto, não conseguiu esconder o sorriso satisfeito ao ver a cena. Era tudo o que ela queria: transformar aquela empregada bonita e elegante, de postura impecável, em motivo de chacota diante da alta sociedade. Mas ninguém esperava a reação que veio em seguida. Antônio, ignorando olhares e cochichos, jogou o celular no chão e se lançou na piscina sem pensar duas vezes. Enquanto todos observavam boquiabertos, ele nadou até Luciene, segurou sua cintura e a trouxe para a borda com cuidado. Quando subiu com ela nos braços, encharcado, o silêncio tomou conta da festa. Raquel, vermelha de ódio, sentiu algo dentro dela explodir. Aquele era o início do fim, e ela não deixaria barato. Deixe nos comentários seu nome e de qual canto do Brasil você está nos acompanhando, porque hoje revelamos como uma humilhação cruel se transformou no amor mais poderoso de todos os tempos. Preparem-se para conhecer Luciene. 6 horas antes. O sol da tarde banhava os jardins da mansão Peixoto quando Luciene desceu do ônibus na parada mais próxima. Suas mãos tremeram ligeiramente ao ajustar a bolsa no ombro. Dentro dela, o uniforme impecavelmente passado que havia comprado com suas últimas economias. Há anos, Luciene Silva sabia o que era lutar. Depois de perder o emprego na empresa de limpeza onde trabalhava há 3 anos, tinha rodado a cidade inteira atrás de uma oportunidade. Quando viu o anúncio no jornal procurando empregada para eventos sociais, não hesitou em se candidatar. A entrevista foi rápida. Dona Mercedes, a governanta da casa, a examinou dos pés à cabeça com olhar crítico. "Você tem experiência com eventos de alto padrão?" perguntou, ajustando os óculos. "Não exatamente, mas aprendo rápido e trabalho com dedicação", respondeu Luciene, mantendo a postura ereta. Dona Mercedes observou suas mãos, sem calos, unhas bem cuidadas, e seu rosto sereno, quase aristocrático. Havia algo diferente naquela moça. "O salário é bom, mas a exigência é alta. A família Peixoto recebe a elite da cidade. Um erro pode custar seu emprego." "Entendo perfeitamente, senhora." Foi contratada na hora. Agora, caminhando pela alameda que levava à mansão, Luciene sentia o peso da responsabilidade. Não era apenas um emprego. Era sua chance de recomeçar depois dos últimos meses difíceis. A mansão se erguia imponente, com suas colunas brancas e jardins perfeitamente aparados. Carros importados já começavam a chegar para o evento da noite. Uma festa de gala beneficente que reuniria o que havia de mais seleto na sociedade local. "Luciene!" chamou Dona Mercedes da entrada dos fundos. "Chegou na hora certa. Vista o uniforme e venha me procurar na cozinha. Hoje você vai conhecer como funciona uma festa de verdade." No vestiário dos empregados, Luciene se trocou com cuidado. O uniforme, um vestido preto simples, mas de boa qualidade, com avental branco, caía perfeitamente em seu corpo. Ela prendeu os cabelos castanhos em um coque elegante, deixando algumas mechas soltas que emolduravam seu rosto delicado. Quando se olhou no espelho, por um momento, viu a menina que sonhava ser professora. Antes da vida tomar outros rumos, antes das contas apertarem, antes de precisar abandonar a faculdade no último ano de pedagogia. "Não é hora de lamentações", murmurou para si mesma. "É hora de mostrar do que você é capaz." Na cozinha, o movimento era intenso. Uma equipe de cozinheiros preparava canapés sofisticados, enquanto outros empregados organizavam bandejas de cristal. Dona Mercedes distribuía ordens com a precisão de um general. "Luciene, você vai trabalhar no salão principal. Seu trabalho é circular entre os convidados oferecendo as entradas. Mantenha-se discreta, educada e, acima de tudo, elegante. Lembre-se, você representa a Casa Peixoto." "Pode deixar, Dona Mercedes. E mais uma coisa." A governanta baixou a voz. "A noiva do senhor Antônio, Raquel, é, digamos, exigente.
Evite chamar atenção desnecessária. Luciene assentiu, mas uma pontada de curiosidade a atingiu. Que tipo de pessoa era essa Raquel? Às 7 da noite, os primeiros convidados chegaram. Luciene posicionou-se próxima à entrada do salão principal, observando o desfile de vestidos longos, joias cintilantes e smokings impecáveis. Todos falavam baixo, rindo discretamente, com gestos calculados e sorrisos ensaiados. Foi então que ela o viu. Antônio Peixoto desceu a escadaria central com porte majestoso. Alto, cabelos grisalhos bem cortados, olhos penetrantes e um sorriso que irradiava confiança sem ser arrogante. Aos 45 anos, era o homem mais cobiçado da cidade. Viúvo há 5 anos, empresário bem-sucedido e, segundo as revistas sociais, prestes a se casar novamente. Boa noite, pessoal, disse, abrindo os braços em um gesto acolhedor. Obrigado por estarem aqui para apoiar nossa causa beneficente. Os convidados aplaudiram educadamente. Luciene, posicionada ao fundo do salão, observava tudo com discreta admiração. Havia algo genuinamente caloroso na forma como Antônio cumprimentava cada pessoa. 10 minutos depois, uma presença mudou completamente a energia do ambiente. Raquel desceu as escadas como uma diva. Loira, alta, com um vestido vermelho justo que custava mais que o salário anual de Luciene, ela emanava beleza e frieza em partes iguais. Suas joias reluziam tanto quanto seu sorriso calculado. "Queridos", exclamou, estendendo a mão para que alguns homens a beijassem. "Que alegria ver vocês todos aqui." Luciene notou algo. Enquanto Antônio parecia genuinamente feliz em receber os convidados, Raquel parecia estar representando. Cada gesto, cada risada, cada expressão era milimetricamente calculada. "Luciene", sussurrou Dona Mercedes, aparecendo ao seu lado. "Comece a circular com as entradas e lembre-se do que eu disse." Com uma bandeja de canapés delicadamente dispostos, Luciene iniciou sua ronda pelo salão. Movia-se com naturalidade, oferecendo os quitutes com um sorriso educado e discreto. Alguns convidados mal notavam sua presença, outros agradeciam com polidez mecânica. Foi ao se aproximar de um grupo próximo à janela que escutou o primeiro comentário. "Quem é aquela moça?" perguntou uma senhora de cabelos grisalhos, observando Luciene por cima dos óculos. "Nova funcionária, pelo que parece", respondeu outra. "Bastante apresentável." "Apresentável? Ela parece mais uma convidada do que uma empregada", comentou um homem de bigode branco. "Que postura elegante." Luciene fingiu não ouvir, mas sentiu o rosto esquentar. Não sabia se era elogio ou crítica. Do outro lado do salão, Raquel também havia notado os comentários. Seus olhos se fixaram em Luciene com interesse crescente. E não era o tipo bom de interesse. "Antônio, querido", disse tocando o braço do noivo, "quem é aquela empregada nova?" Antônio seguiu seu olhar e viu Luciene oferecendo canapés a um grupo de empresários. Por um momento, ele a observou. Havia algo diferente nela, uma elegância natural que não vinha de roupas caras ou joias. Vinha de dentro. "Não sei", respondeu distraído. "Deve ser alguém que Dona Mercedes contratou para hoje." "Ela está chamando muito atenção, não acha?" Antônio olhou para Raquel, surpreso com o tom. "Está fazendo o trabalho dela. Qual o problema?" "Nenhum problema." Raquel sorriu, mas seus olhos permaneceram frios, apenas observando. Conforme a noite avançava, Luciene continuava circulando pelo salão. Sua naturalidade e educação genuína contrastavam com a artificialidade de alguns convidados. Ela respondia às perguntas com simplicidade, sorria sem afetação e se movia com uma graça que parecia inata. "Com licença", disse uma jovem socialite parando Luciene. "Esses canapés estão deliciosos. Você pode me dizer o que tem naquele ali?" "Claro", respondeu Luciene com gentileza. "É salmão defumado com cream cheese e alcaparras, sobre uma base de blinis." "Nossa, você entende de culinária." "Um pouco." Luciene sorriu modestamente. "Gosto de cozinhar nas horas vagas." A socialite sorriu de volta, genuinamente impressionada.
Era raro encontrar funcionários que conversassem com tanta naturalidade e conhecimento. Raquel, que observava a cena de longe, sentiu algo se contorcer em seu estômago. Era como se aquela empregada estivesse invadindo seu território, conquistando a simpatia que deveria ser direcionada a ela. A gota d'água veio quando Luciene se aproximou do grupo onde Raquel conversava com outras damas da sociedade. "Boa noite", disse Luciene educadamente. "Gostariam de experimentar os canapés?" "Obrigada, querida", respondeu Dona Eulália, uma das matriarcas mais respeitadas da cidade, pegando um canapé. "Que uniforme elegante! Fica muito bem em você." "É gentileza sua, senhora." "Você é nova aqui?" perguntou outra senhora. "Sim, comecei esta semana." "Que postura lindas você tem", comentou Dona Eulália. "Parece uma dama da sociedade." Foi nesse momento que Raquel decidiu agir. "Realmente", disse com um sorriso doce que não chegava aos olhos. "Tem uma postura linda mesmo." "Mas, querida", dirigiu-se a Luciene, "você não acha que deveria usar luvas? É mais higiênico para servir comida." O grupo ficou em silêncio. Luciene sentiu todas as bocas se voltarem para ela. As luvas eram um detalhe antiquado, que alguns empregados usavam em eventos extremamente formais, mas não era obrigatório nem necessário. "Eu não recebi orientação sobre luvas", respondeu Luciene calmamente. "Ah, que pena", Raquel suspirou dramaticamente. "Na Europa é impensável servir sem luvas, mas imagino que aqui no interior as regras sejam mais flexíveis." O comentário foi como uma bofetada. Raquel havia conseguido desqualificar Luciene de duas formas, sugerindo que ela não sabia do protocolo e insinuando que a cidade era provinciana. Mas Luciene surpreendeu a todos. "A senhora tem razão sobre a Europa", disse com um sorriso sereno. "Lá realmente é tradicionalmente os funcionários aos convidados, demonstrando confiança em sua equipe." Fez uma pausa delicada. Luciene havia, educadamente, devolvido a provocação, sugerindo que uma boa anfitriã não humilharia publicamente um funcionário. Dona Eulália disfarçou um sorriso. As outras senhoras entreolharam-se com interesse crescente. Raquel, por sua vez, sentiu o sangue subir à cabeça. "Que interessante", disse com um sorriso forçado. "Você parece saber bastante sobre etiqueta social." "Um pouco", respondeu Luciene modestamente. "Boa educação independe de posição social." Touché. O grupo se dispersou naturalmente, mas Raquel ficou parada, observando Luciene se afastar com elegância. Naquele momento, algo mudou definitivamente dentro dela. Aquela empregada tinha acabado de desafiá-la. E pior, tinha vencido. Do outro lado do salão, Antônio havia presenciado toda a cena. Ele conhecia Raquel o suficiente para saber que ela estava provocando a funcionária. O que o impressionou foi a resposta da moça. Inteligente, educada, mas firme. "Interessante", murmurou para si mesmo. Conforme a noite avançava, Luciene continuou trabalhando profissionalmente, mas podia sentir o olhar de Raquel sobre ela. Cada movimento era observado, cada palavra analisada. Estava claro que havia criado uma inimiga. Por volta das 10 da noite, com a festa no auge, Raquel tomou sua decisão. Esperou o momento certo, quando Luciene passava próxima à piscina, servindo convidados que conversavam na área externa. Com um movimento aparentemente casual, esbarrou em Luciene no momento exato em que ela se inclinava para oferecer canapés. O empurrão pareceu acidental, mas foi calculado na medida certa. E foi assim que chegamos ao momento inicial da história. Luciene caiu na piscina sob os gritos e risadas dos convidados. Raquel fingiu horror, levando a mão à boca com expressão de choque. Mas por dentro, sorria satisfeita. O que ela não esperava era a reação de Antônio. Sem hesitar, ele se jogou na piscina para salvar a moça que nem sabia nadar. Quando emergiu carregando Luciene nos braços, toda a festa ficou em silêncio. Naquele momento, enquanto gotas escorriam do cabelo de Antônio e Luciene o olhava com gratidão e surpresa, algo invisível mas poderoso aconteceu entre eles. Raquel percebeu. E naquele momento declarou guerra. O silêncio que se seguiu ao resgate foi ensurdecedor. Antônio carregava Luciene nos braços, ambos encharcados,
enquanto mais de 100 convidados observavam boquiabertos. Gotas de água escorriam do smoking dele, formando pequenas poças no mármore ao redor da piscina. Luciene tremia. Não sabia se de frio ou de choque. "Você está bem?" perguntou Antônio baixinho, seus olhos escuros fixos no rosto dela. Luciene assentiu, ainda atordoada. Eu não sei nadar", sussurrou envergonhada. "Não se preocupe, você está segura agora." Dona Mercedes apareceu correndo com toalhas, o rosto vermelho de preocupação e constrangimento. "Senhor Antônio, meu Deus, o que aconteceu?" "Um acidente", disse ele secamente, ainda sem soltar Luciene. "Foi só um escorregão", interveio Raquel rapidamente, aproximando-se com expressão de falsa preocupação. "Coitadinha, deve ter pisado em falso. Que susto!" Luciene olhou para Raquel e, por uma fração de segundo, viu um brilho satisfeito nos olhos dela. Não havia sido acidente, tinha certeza. "Deixe-me ajudar." Raquel estendeu as mãos como se fosse ampará-la. "Não precisa", disse Antônio com firmeza, afastando-se ligeiramente da noiva. "Dona Mercedes, por favor, leve-a para se trocar e certifique-se de que está tudo bem." "Claro, senhor. Venha, querida." Antônio depositou Luciene cuidadosamente no chão. Por um momento, seus olhos se encontraram novamente. Ela queria agradecer, mas as palavras não saíam. "Obrigada", conseguiu sussurrar. Ele apenas assentiu, mas algo em seu olhar mudou. Era como se a estivesse vendo pela primeira vez. Enquanto Dona Mercedes levava Luciene para dentro da casa, Antônio ficou parado, pingando água, observando-a se afastar. Só então percebeu que toda a festa o encarava. "Bem", disse, passando a mão pelos cabelos molhados, "acho que preciso me trocar também." Alguns convidados riram nervosamente. Outros murmuravam entre si, claramente impressionados com a atitude do anfitrião. "Que romântico", comentou Dona Eulália em voz alta o suficiente para vários ouvirem. "Um verdadeiro cavalheiro." Raquel sentiu o sangue ferver. Romântico? O plano havia saído completamente errado. Em vez de humilhar a empregada, ela havia criado um momento de heroísmo para Antônio. E pior, um momento de conexão entre eles. "Antônio, querido", disse, tocando o braço dele, "você está encharcado. Vamos, te acompanho até o quarto." "Não precisa, Raquel. Você fica aqui cuidando dos convidados. Volto em 15 minutos. Ele se afastou sem esperar resposta, deixando Raquel sozinha no centro das atenções. Ela forçou um sorriso para os convidados, mas por dentro estava furiosa. Luciene tirava o uniforme molhado com mãos trêmulas. Dona Mercedes havia trazido roupas secas e permanecia ali, preocupada. "Minha filha, o que aconteceu exatamente? Você escorregou?" Luciene hesitou. Acusar a noiva do patrão sem provas seria suicídio profissional. "Já foi muito rápido, acho que sim." "Que vergonha, logo no primeiro evento. O senhor Antônio deve estar furioso. Ele pareceu preocupado." "Claro que estava. Um acidente desses na festa dele." Dona Mercedes suspirou. "Bem, vamos torcer para que ele não culpe você. Vista essa roupa e volte para a cozinha. Melhor ficar longe dos convidados pelo resto da noite." Luciene vestiu o uniforme seco e se olhou no espelho. Ainda estava pálida, mas determinada. Ela não iria se esconder. Não havia feito nada errado. "Dona Mercedes, eu gostaria de voltar ao salão. Terminar meu trabalho." "Filha, você tem certeza? Depois do que aconteceu, tenho certeza." A governanta a estudou por um momento, vendo algo firme na expressão da moça. "Está bem, mas mantenha-se discreta." Quando Antônio desceu novamente, já vestindo um smoking seco, encontrou a festa retomando seu ritmo normal. Conversas baixas, risos controlados, música ambiente. Mas seus olhos procuraram automaticamente por uma pessoa. Encontrou-a na cozinha, ajudando a organizar as bandejas para a sobremesa. Luciene trabalhava com concentração, como se nada tivesse acontecido. "Como ela está?" perguntou a Dona Mercedes. "Abalada, mas insiste em continuar trabalhando. É uma moça determinada." Antônio assentiu pensativamente. "E corajosa."
Do outro lado do salão, Raquel observava tudo. Havia algo na forma como Antônio olhava na direção da cozinha que a incomodava profundamente. Raquel, querida, disse Dona Eulália, aproximando-se. Que susto, não? Ainda bem que Antônio é um bom nadador. Sim, um susto terrível, concordou Raquel entre dentes. Aquela moça tem sorte de estar bem. Ela pareceu tão frágil ali na água. Sorte, repetiu Raquel, a palavra soando amarga em sua boca. E que gesto nobre do Antônio. Não hesitou nem um segundo. Dona Eulália suspirou romanticamente. Lembra-me dos cavalheiros de antigamente. Cada palavra era como sal na ferida para Raquel. Ela precisava mudar o rumo daquela conversa, e rápido. Dona Eulália, a senhora já experimentou os canapés de caviar? São uma especialidade do chefe francês que contratamos especialmente para hoje. Mas Dona Eulália não se deixou distrair facilmente. Aquela empregada me impressionou antes do acidente. Muito educada, muito refinada. De onde veio? Não faço ideia, mentiu Raquel. Dona Mercedes, que cuida dessas contratações. Que achado! Uma funcionária assim é uma preciosidade. Raquel sorriu forçadamente, mas por dentro planejava formas de transformar aquela preciosidade em um problema. Uma hora depois, Luciene voltou ao salão principal, carregando uma bandeja de petit four. Movia-se com ainda mais discrição que antes, tentando passar despercebida. Mas era impossível. Vários convidados a reconheceram como a moça da piscina. Que bom ver que você está bem, disse o empresário de bigode branco que havia comentado sobre sua postura no início da noite. Obrigada, senhor. Foi apenas um susto. Você tem sorte de o Antônio ter reflexos tão rápidos. Tenho mesmo, concordou Luciene, sentindo o rosto esquentar. Do outro lado do salão, Antônio a viu conversando com os convidados e sentiu uma estranha mistura de alívio e admiração. Depois do constrangimento público, ela havia voltado ao trabalho com dignidade. Quantas pessoas teriam essa coragem? Antônio, chamou Raquel aparecendo ao seu lado. Você não acha que deveríamos dispensar a empregada? Depois do que aconteceu, ela deve estar muito abalada para trabalhar direito. Por que eu dispensaria alguém que sofreu um acidente? Não é questão de culpa, querido, é questão de bem-estar. Ela pode estar traumatizada. Antônio olhou para Raquel com estranheza. Ela parece estar trabalhando normalmente. Mas imagine se acontecer algo mais. Se ela desmaiar, se derrubar algo nos convidados. Raquel fez uma pausa calculada. Seria constrangedor para todos. Raquel, ela caiu na piscina. Não teve um derrame. A voz de Antônio soou mais seca que o normal. Eu só estou pensando no bem da festa. E dela também. Antônio estudou o rosto da noiva. Havia algo em sua insistência que não fazia sentido. Ela fica, e esse assunto está encerrado. Raquel sentiu como se tivesse levado um tapa. Antônio nunca o havia contrariado tão diretamente, especialmente na frente de outras pessoas. Claro, querido, disse com um sorriso forçado. Você sempre sabe o que é melhor. Mas por dentro, sua raiva crescia como uma tempestade. Por volta da meia-noite, conforme a festa começava a esvaziar, Luciene organizava as mesas do terraço. A brisa noturna era refrescante depois das horas no salão abafado. Como você está se sentindo? Ela se virou e encontrou Antônio parado na porta do terraço, sozinho. Bem, senhor, obrigada por perguntar. E obrigada por... Ela hesitou. Por me salvar. Antônio se aproximou, as mãos nos bolsos. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, disse Luciene com sinceridade. Nem todos teriam tido a coragem de estragar a roupa para ajudar uma empregada. A honestidade dela o desarmou. Estragar a roupa? Sorriu levemente. Era só um smoking. Para mim, representava muito mais que isso. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para o jardim iluminado. Havia algo diferente no ar entre eles. Uma conexão que não existia antes do acidente. Posso fazer uma pergunta? Disse Antônio. Claro. O que realmente aconteceu na piscina? Luciene sentiu o coração acelerar. Como assim? Vi você conversando com Raquel minutos antes e vi a expressão dela quando você caiu.
A pergunta era direta demais para ser ignorada. Luciene se viu numa encruzilhada: dizer a verdade e arriscar o emprego, ou mentir para um homem que havia mergulhado numa piscina para salvá-la. Eustace começou, mas foi interrompida. Antônio! A voz de Raquel cortou o momento como uma lâmina. Aqui está você. Te procurei a noite toda. Ela se aproximou rapidamente, seu vestido vermelho esvoaçando. Seus olhos percorreram a cena. Antônio e Luciene sozinhos no terraço. E algo perigoso brilhou em seu olhar. Desculpe interromper, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas alguns convidados querem se despedir de você, querido. Claro. Antônio olhou para Luciene uma última vez. Conversamos depois. Sim, senhor. Raquel segurou o braço de Antônio, possivelmente enquanto eles se afastavam, mas não antes de lançar um olhar gelado para Luciene. A guerra estava declarada. 1h da manhã. Os últimos convidados tinham ido embora, deixando a mansão em silêncio. A equipe de limpeza terminava de arrumar o salão e Luciene guardava os últimos pratos na cozinha. Bom trabalho hoje, menina, disse Dona Mercedes, cansada, mas satisfeita. Considerando tudo o que aconteceu, você se saiu bem. Obrigada, Dona Mercedes. Vá para casa descansar. Amanhã não tem evento, então pode chegar mais tarde. Luciene pegou sua bolsa e se dirigiu para a saída dos fundos. Ao passar pelo jardim, ouviu vozes vindas da biblioteca. Reconheceu imediatamente. Antônio e Raquel estavam discutindo. Não queria ouvir, mas as vozes estavam altas demais para ignorar. Exagerou hoje à noite, dizia Raquel. Exagerei como? A voz de Antônio soava tensa. Aquele teatro todo, se jogando na piscina como um herói de filme, foi ridículo. Ridículo? Uma pessoa estava se afogando. Era só uma empregada, Antônio. Você constrangeu a todos pulando daquele jeito. Silêncio. Um silêncio tão carregado que Luciene podia senti-lo mesmo à distância. Só uma empregada? A voz de Antônio estava perigosamente baixa. É assim que você vê as pessoas? Não seja dramático. Você sabe o que eu quis dizer. Infelizmente sei exatamente o que você quis dizer. Luciene se afastou rapidamente, não querendo ouvir mais, mas aquelas palavras ecoaram em sua mente durante todo o caminho para casa. Era só uma empregada. Agora ela sabia exatamente que tipo de pessoa era Raquel. E pior, sabia que Antônio também havia percebido. Enquanto o ônibus noturno a levava para seu pequeno apartamento, Luciene olhava pela janela, pensando em como um único momento pode mudar tudo. Há 12 horas, ela era apenas uma empregada nova, tentando impressionar no primeiro dia. Agora, era muito mais complicado que isso, muito mais perigoso e, de alguma forma, muito mais emocionante. Luciene chegou à mansão no final da tarde, conforme orientado por Dona Mercedes. Não havia eventos, apenas a rotina normal de limpeza pós-festa. Esperava trabalhar em silêncio, longe dos olhares curiosos. O salão principal ainda mostrava sinais da noite anterior. Algumas taças esquecidas, flores murchas nos arranjos. Luciene começou a recolher os últimos vestígios da festa, tentando não pensar na conversa que ouvira entre Antônio e Raquel. Boa tarde. Ela se virou sobressaltada. Antônio estava na entrada do salão, com roupas casuais, calça jeans e camisa branca. Parecia mais jovem, mais acessível. Boa tarde, senhor. Como você está? Dormiu bem? Sim, obrigada. Ele se aproximou, as mãos nos bolsos. Luciene, eu preciso me desculpar. Ela parou de arrumar as flores e o encarou, surpresa. Pelo comportamento de ontem, pelo que aconteceu na piscina. Antônio suspirou. E especialmente pelo que você deve ter ouvido depois. O rosto de Luciene queimou. Ele sabia que ela havia escutado a discussão. Senhor, eu não queria ouvir. Estava apenas... Você não precisa se explicar. Ele puxou uma cadeira e se sentou, indicando que ela fizesse o mesmo. Hesitante, Luciene se sentou também. O que Raquel disse foi inaceitável. Ninguém é só alguma coisa. Cada pessoa tem valor independente de sua profissão.
Luciene ficou em silêncio, tocada pela sinceridade dele. Eu tenho que confessar uma coisa, continuou Antônio. Meu relacionamento com Raquel está complicado há meses. Ontem apenas confirmou algo que eu já suspeitava sobre o caráter dela. Senhor, não precisa me contar isso. Preciso sim, porque você foi alvo da crueldade dela, e isso me incomoda profundamente. Eles ficaram em silêncio por um momento. Luciene observou as mãos dele. Fortes, mas delicadas. Mãos de quem trabalhava, mas também de quem cuidava. Posso fazer uma pergunta? Disse ela suavemente. Claro. Por que vai se casar com ela? A pergunta foi direta, quase íntima demais para uma empregada fazer ao patrão. Mas algo no momento permitia essa honestidade. Antônio riu amargamente. Boa pergunta. Acho que conveniência, pressão social, medo de ficar sozinho. Ele a olhou nos olhos. Razões erradas, não é? Amor não deveria ser sobre conveniência, disse Luciene simplesmente. Deveria ser sobre respeito, admiração, companheirismo, sobre querer ser uma pessoa melhor ao lado da outra. Antônio a estudou com interesse crescente. Você é casada? Não, quase fui, mas... Ela hesitou. Percebi que ele queria mudar quem eu era. Isso não é amor. É sabedoria. É sobrevivência, corrigiu ela com um sorriso triste. Antônio se inclinou para a frente. Como alguém tão jovem pode ser tão sábia? A vida ensina rápido quando você não tem rede de proteção. A simplicidade da resposta o tocou profundamente. Ele começou a ver Luciene não apenas como funcionária, mas como uma mulher interessante, inteligente, forte. Luciene, posso pedir uma coisa? Claro. Se Raquel te incomodar novamente, me conte. Por favor. Ela assentiu, mas ambos sabiam que era mais complicado que isso. Eu deveria voltar ao trabalho, disse ela, levantando-se. Claro. Antônio ficou de pé também, mas não se afastou. Obrigado pela conversa. Fazia tempo que não falava com alguém tão genuíno. Seus olhos se encontraram por um momento mais longo que o apropriado. Ambos sentiram algo mudando entre eles, mas nenhum disse nada. 2 horas depois, Luciene estava na cozinha, quando ouviu o barulho de saltos altos ecoando pelo corredor. Dona Mercedes apareceu apressada. Raquel chegou, está procurando você. O estômago de Luciene se contraiu. Por quê? Não sei, mas cuidado. Ela parece diferente. Luciene encontrou Raquel no salão principal, vestindo um conjunto rosa claro, cabelos perfeitamente arrumados e sorriso radiante. Uma transformação completa da mulher furiosa da noite anterior. Luciene, que bom te encontrar. A empregada se manteve alerta. Boa tarde, senhora. Por favor, me chame de Raquel. Ela se aproximou com gestos exagerados de simpatia. Vim aqui especialmente para te ver. Para me ver? Sim. Eu não consegui dormir pensando no que aconteceu ontem. Raquel levou a mão ao peito dramaticamente. Aquele acidente terrível. Luciene permaneceu em silêncio, esperando. Eu bebi demais na festa, sabe como é, e acabei sendo, bem, pouco amigável com você. Raquel fez uma careta de arrependimento falso. Quero me desculpar. Não é necessário, senhora. Claro que é. Somos mulheres. Precisamos nos apoiar. Raquel segurou o braço de Luciene com falsa intimidade. Principalmente quando enfrentamos situações difíceis, como acidentes inesperados. A ênfase na palavra acidentes não passou despercebida. Aceito suas desculpas, disse Luciene diplomaticamente. Que alívio! Raquel bateu palmas. Agora podemos ser amigas. Na verdade, eu estava pensando, que tal tomarmos um café juntas um dia desses? Posso te dar algumas dicas de etiqueta social, para te ajudar no trabalho. A oferta soou mais como ameaça que gentileza. É muito gentil, mas meu horário é bem corrido. Claro, claro. Raquel sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Bem, o importante é que estamos em paz agora, não é mesmo? Sim, senhora. Ótimo. Raquel se virou para sair, mas parou. Ah, Luciene. Sim? Cuidado ao redor da piscina, querida. Acidentes podem acontecer novamente. O sorriso dela se alargou.
especialmente com pessoas que não sabem nadar. A ameaça velada ficou no ar como um veneno. Raquel saiu do salão cantarolando, deixando Luciene com um arrepio na espinha. Naquela noite, Antônio voltou do escritório mais tarde que o normal. Encontrou a casa silenciosa, apenas algumas luzes acesas. Dona Mercedes o informou que Raquel havia passado por ali à tarde. Como ela estava? Perguntou mais por obrigação que por interesse. Estranhamente animada, disse a governanta com cautela. Antônio franziu o senho. Conhecia Raquel bem o suficiente para saber que seu bom humor depois de uma briga era sempre suspeito. E a Luciene? Ficou quieta depois que a senhora foi embora. Terminou o trabalho e saiu sem falar muito. Antônio assentiu, mas uma preocupação se instalou em seu peito. Raquel não era do tipo que perdoava facilmente. Se ela estava fingindo cordialidade, era porque planejava algo pior. Ele precisava proteger Luciene. Mas como fazer isso sem criar ainda mais problemas? A resposta viria mais cedo do que esperava. Luciene havia se estabelecido na rotina da mansão. Trabalhava com eficiência, mantinha-se discreta, mas não conseguia ignorar as mudanças sutis ao seu redor. Antônio começara a aparecer mais frequentemente nas áreas onde ela trabalhava, sempre com uma desculpa profissional, verificar os arranjos florais, conferir a limpeza do escritório, mas seus olhos sempre a procuravam. Bom dia, Luciene, disse ele entrando na biblioteca onde ela organizava os livros. Bom dia, senhor. Como está se adaptando ao trabalho? Muito bem, obrigada. Ele se aproximou, pegando um livro aleatoriamente. Você gosta de ler? Quando tenho tempo, sim. Que tipo de livro? Clássicos, principalmente. Machado de Assis, José de Alencar. Antônio sorriu, genuinamente surpreso. Literatura brasileira. Excelente gosto. Consegui alguns livros usados quando estudava. Ela hesitou. Fazia pedagogia, mas tive que parar. Por quê? A vida chamou primeiro que a faculdade, disse simplesmente. Antônio a observou por um momento, vendo a inteligência que brilhava em seus olhos. Você deveria voltar a estudar. Talvez um dia. Não talvez. Deveria. Ele colocou o livro de volta na estante. Se precisar de ajuda para isso, me procure. Luciene o encarou, surpresa com a oferta. Senhor, Antônio, corrigiu ele suavemente. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Antônio. O momento foi interrompido pelo som de passos no corredor. Antônio se afastou rapidamente quando Dona Mercedes apareceu. Senhor Antônio, a senhora Raquel está no telefone. Diz que é urgente. Ele suspirou. Vou atender no escritório. Quando saiu, Dona Mercedes se aproximou de Luciene com expressão preocupada. Menina, cuidado. Como assim? O senhor Antônio é um homem bom, mas... Ela baixou a voz. A situação está ficando complicada. A senhora Raquel anda fazendo perguntas sobre você. Que tipo de perguntas? Sobre sua vida, seu passado, onde você mora. Dona Mercedes segurou o braço dela. E não é curiosidade amigável. No mesmo momento, Raquel almoçava em um restaurante exclusivo com Márcia, uma das empregadas mais antigas da mansão. Márcia precisava do dinheiro extra que Raquel oferecia por informações. E então? Perguntou Raquel, cortando delicadamente sua salada. Eles conversam quase todos os dias agora, relatou Márcia nervosamente. Sempre encontros casuais, mas não parecem casuais. Sobre o que conversam? Livros, estudos. Ela fazia faculdade, sabia? Os olhos de Raquel brilharam perigosamente. Faculdade? Que interessante. Continue. Ele ofereceu para ajudá-la a voltar a estudar. E pediu para ela chamá-lo pelo nome quando estão sozinhos. A mão de Raquel se fechou ao redor do garfo. Que mais? É só, senhora, mas... Márcia hesitou. Todo mundo na casa está comentando. Eles se olham de um jeito... diferente. Raquel sorriu friamente. Obrigada, Márcia. Você tem sido muito útil. Depois que a empregada saiu, Raquel permaneceu sozinha, planejando. Atacar Luciene diretamente havia falhado. Antônio a defendera. Agora precisava de uma estratégia mais sutil,
mais devastadora. Pegou o telefone e discou um número. Investigador particular Silva. É Raquel Monteiro. Preciso de informações sobre uma pessoa. 3 dias depois, Raquel tinha em mãos um dossiê completo sobre Luciene Silva. Leu cada página com crescente satisfação. Luciene morava em um apartamento simples no centro da cidade. Seu último namorado, Carlos, havia terminado com ela 2 anos atrás. O pai havia morrido quando ela tinha 15 anos. A mãe, dona de uma pequena pensão, estava doente. Mas o que mais interessou Raquel foi outra informação. Luciene enviava quase todo o seu salário para custear o tratamento médico da mãe. Perfeito, pensou Raquel. Todo mundo tem um ponto fraco. No dia seguinte, Antônio encontrou Luciene no jardim durante sua pausa. Ela estava sentada em um banco, comendo um sanduíche simples. Posso me juntar a você? Claro, disse ela, fazendo espaço no banco. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando os pássaros nos canteiros. Luciene, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você parece sempre triste? Não é tristeza exatamente, mas uma melancolia. Ela considerou a pergunta antes de responder. Acho que carregar responsabilidades grandes desde cedo te marca de um jeito. Você amadurece, mas perde um pouco da leveza. Que responsabilidades? Minha mãe está doente. Câncer. Ela falou sem dramatismo, apenas como um fato. O tratamento é caro, então trabalho bastante para ajudar. Antônio sentiu algo se apertar em seu peito. Ela está melhorando. Sim, graças a Deus. Mas é uma luta diária. E você não tem outros familiares para ajudar? Somos só nós duas desde que meu pai morreu. A admiração de Antônio por ela cresceu ainda mais. Luciene não era apenas inteligente e elegante. Era forte, responsável, dedicada. Se precisar de alguma coisa, começou ele. Obrigada, mas não posso aceitar ajuda. Ela sorriu suavemente. Algumas batalhas precisamos lutar sozinhos para não perder nossa dignidade. Nesse momento, Antônio soube que estava se apaixonando. Raquel observava a cena do jardim da janela de seu quarto. Via a forma como Antônio olhava para Luciene, como se inclinava em direção a ela quando conversavam. Pegou o telefone novamente. Carlos, aqui é Raquel Monteiro, amiga da Luciene. Gostaria de conversar com você sobre ela. Que tal nos encontrarmos hoje à tarde? 2 horas depois, Raquel se encontrava com Carlos em um café distante da mansão. Ele era um homem comum, claramente impressionado em estar tomando café com alguém tão elegante. Você disse que conhece a Luciene? Perguntou ele. Conheço bem. Na verdade, estou preocupada com ela. Raquel assumiu uma expressão de falsa preocupação. Ela anda se envolvendo com homens inadequados, casados, comprometidos. Carlos franziu o senho. Isso não parece com ela. Pois é, acho que a situação financeira dela está desesperada. Raquel suspirou dramaticamente. Talvez se alguém que ela respeitasse conversasse com ela. Não sei, terminamos há 2 anos. Mas vocês namoraram 3 anos, não foi? Você deve se importar com o bem-estar dela. Carlos assentiu lentamente, claramente sendo manipulado. O que você gostaria que eu fizesse? Raquel sorriu. A primeira peça do seu novo plano estava se movendo. Naquela tarde, Antônio tomou uma decisão. Encontrou Luciene organizando a sala de jantar e disse: Luciene, gostaria de falar com você no escritório. Ela o seguiu, nervosa. Ele fechou a porta e se virou para ela. Preciso te contar algo. Meu noivado com Raquel vai acabar. Luciene sentiu o coração acelerar. Senhor. Antônio, corrigiu ele. E não é por você, embora... Ele hesitou. Embora você tenha me feito perceber que mereço algo melhor que um relacionamento baseado em conveniência. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só queria que soubesse que em breve estarei livre de uma situação que me sufocava. Seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, ambos admitiram silenciosamente que havia algo real acontecendo entre eles. Mas do lado de fora da porta, Márcia escutava tudo, já preparando o relatório que levaria para Raquel. A guerra estava prestes a se intensificar.
Na manhã seguinte, Raquel chegou à mansão mais cedo que o normal. Antônio estava no escritório e ela sabia que Luciene limpava os quartos nesse horário. Márcia, chamou discretamente a empregada cúmplice. Preciso que você distraia Luciene por alguns minutos. Leve-a para a lavanderia. Invente qualquer desculpa. Sim, senhora. Raquel aguardou o momento certo. Quando viu Márcia levando Luciene para o andar térreo, subiu rapidamente para o quarto dos empregados. Conhecia bem a casa. Sabia que Luciene guardava seus pertences no armário pequeno ao lado da cama. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, um anel de diamantes antigo que pertencia à sua família havia gerações. Valia uma fortuna e era facilmente reconhecível por qualquer um que frequentasse os círculos sociais da elite. Abriu o armário de Luciene e escondeu a caixa no fundo, atrás de uma blusa dobrada. Sorriu satisfeita. Era perfeito. Valiosa o suficiente para ser um crime grave, mas pequena o bastante para ter sumido, sem ninguém perceber imediatamente. Desceu as escadas calmamente, assumindo sua máscara de noiva perfeita. 2 horas depois, Raquel estava tomando café com Antônio quando começou a sua atuação. Querido, você viu meu anel de diamantes? O que era da minha avó? Antônio olhou distraído dos jornais. Qual anel? O de brilhantes antigos. Estava na minha caixa de joias ontem. E hoje não está mais. Raquel fez uma expressão de preocupação crescente. Você acha que... Que o quê? Não pode ser. Ela balançou a cabeça dramaticamente. Todas as empregadas são de confiança, não é? Antônio fechou o jornal, agora prestando atenção. Raquel, o que você está insinuando? Nada, querido. É só que... Bem, temos uma funcionária nova. Pausa calculada. Mas tenho certeza de que é apenas um mal-entendido. Que funcionária nova? A Luciene. Mas ela parece tão honesta. Antônio se levantou visivelmente irritado. Você está acusando Luciene de roubo? Não estou acusando. Raquel levou as mãos ao peito. Estou apenas preocupada. É uma joia de família. Tem valor sentimental enorme. Vou falar com Dona Mercedes para procurarmos em todos os lugares possíveis antes de fazer qualquer acusação. Claro, querido. Raquel sorriu internamente. Só espero que encontremos logo. Dona Mercedes organizou uma busca discreta por toda a casa. Revirou a cozinha, os banheiros, todas as áreas comuns. Raquel ajudava, sempre sugerindo locais óbvios onde a joia não estava. Já procuraram no quarto das empregadas? Sugeriu casualmente. Raquel, começou Antônio, não como acusação, mas talvez tenha caído lá por acidente quando eu estava conferindo as roupas para a caridade semana passada. Dona Mercedes olhou para Antônio, que assentiu relutantemente. Vamos verificar. Luciene estava limpando a biblioteca quando Dona Mercedes a chamou. Luciene, querida, a senhora Raquel perdeu um anel. Preciso revistar todos os cômodos, incluindo os quartos dos funcionários. É procedimento padrão. Claro, Dona Mercedes. Quer que eu a acompanhe? Não precisa, filha. Continue seu trabalho. Luciene assentiu sem suspeitar de nada. No andar de cima, Dona Mercedes abriu o armário dela com Raquel e Antônio observando. Vou verificar com cuidado, disse a governanta, movendo as roupas delicadamente. Raquel continha a respiração. Antônio estava visivelmente desconfortável com a situação. Meu Deus! Exclamou Dona Mercedes. Do fundo do armário, ela tirou a pequena caixa de veludo azul. O silêncio que se seguiu foi mortal. Como isso foi parar aqui? Sussurrou Dona Mercedes, pálida. Raquel levou as mãos à boca com expressão de choque perfeitamente ensaiado. Meu anel! Antônio ficou paralisado, olhando fixamente para a caixa nas mãos de Dona Mercedes. Algo não fazia sentido. Chame a Luciene, disse com voz tensa. Minutos depois, Luciene entrou no quarto e imediatamente percebeu a tensão no ar. Viu a caixa nas mãos de Dona Mercedes e o olhar desolado da governanta. O que aconteceu? Perguntou. Luciene, disse Antônio com voz controlada. Você pode explicar como este anel foi parar no seu armário? Ela olhou para a caixa, depois para os rostos ao redor. A realidade a atingiu como um tapa. Eu nunca vi essa joia antes na minha vida.
Querida, interveio Raquel com falsa gentileza, eu sei que pode ser tentador quando se tem problemas financeiros, mas eu não peguei nada. A voz de Luciene tremeu de indignação. Eu jamais roubaria. Então, como explica estar no seu armário? Insistiu Raquel. Luciene olhou desesperadamente para Antônio. Eu não sei. Alguém deve ter colocado lá. Quem faria isso? Perguntou Raquel com falsa inocência. Luciene percebeu que qualquer acusação soaria como desespero de quem foi pega em flagrante. Eu não sei, mas eu juro que não peguei essa joia. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Antônio observava tudo, dividido entre o que via e o que conhecia sobre o caráter dela. Luciene, disse Dona Mercedes gentilmente, talvez seja melhor você nos contar a verdade. Se foi um impulso, se você estava passando por dificuldades. Dona Mercedes, a senhora me conhece. Eu trabalho honestamente desde que cheguei aqui. Eu sei, filha, mas... Não há mas. Luciene se virou para Antônio, os olhos brilhando de lágrimas e determinação. Eu sei o que o senhor deve estar pensando. Empregada pobre, mãe doente, precisando de dinheiro. Deve parecer óbvio. Antônio não respondeu, mas algo em seu olhar mudou. Mas eu prefiro passar fome a roubar, continuou ela. Prefiro ver minha mãe sem tratamento a desonrar meu caráter. E se o senhor me conhecesse de verdade, saberia disso. A paixão em sua voz ecoou pelo quarto. Raquel, percebendo que Luciene estava causando impacto, resolveu apertar o cerco. Luciene, querida, não adianta se exaltar. O anel está aqui, isso é fato. É fato que alguém colocou aqui. Luciene se virou para Raquel com um olhar penetrante. E eu tenho uma suspeita muito clara de quem foi. Como ousa me acusar? Raquel fingiu indignação. Porque a senhora me odeia desde o primeiro dia? Porque não suporta que eu tenha conquistado o respeito das pessoas nesta casa? Isso é ridículo. É ridículo? Luciene deu um passo em direção a Raquel. Então por que me empurrou na piscina? Por que me ameaçou veladamente? Por que anda investigando minha vida? Antônio olhou fixamente para Raquel. Investigando? Eu não sei do que ela está falando, disse Raquel rapidamente. Está claramente desesperada para se livrar da culpa. Não estou desesperada. Estou furiosa. Os olhos de Luciene brilhavam. Furiosa porque alguém está tentando destruir minha reputação, meu trabalho, minha vida. Chega, disse Antônio finalmente. Todos se calaram. Luciene, você está dispensada pelo resto do dia. Vá para casa e... pense bem sobre essa situação. A frase soou como uma condenação. Luciene o encarou, sentindo o coração se despedaçar. Então é isso? Você já decidiu que eu sou culpada? Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Luciene assentiu lentamente, as lágrimas secando nos olhos, substituídas por uma frieza determinada. Está bem, mas saiba que quando a verdade aparecer, e ela vai aparecer, você vai se lembrar deste momento. Ela olhou diretamente para Raquel, e vai se arrepender de não ter confiado em mim. Saiu do quarto com dignidade, deixando para trás um silêncio pesado. Depois que Luciene saiu, Dona Mercedes guardou o anel e se retirou visivelmente abalada. Antônio ficou sozinho com Raquel no quarto. Antônio, querido, sei que isso é difícil para você. Como você sabia? Perguntou ele abruptamente. Como eu sabia o quê? Que ela tinha problemas financeiros. Você mencionou a situação financeira dela antes mesmo de eu contar que ela custeava o tratamento da mãe. Raquel hesitou por uma fração de segundo. Dona Mercedes comentou. Dona Mercedes não sabia. Luciene me contou isso em particular. O olhar de Antônio se tornou penetrante. Raquel sentiu o terreno começar a tremer sob seus pés. Antônio, você está insinuando que... Não estou insinuando nada. Ainda. Ele se dirigiu à porta. Mas vou descobrir a verdade. Toda a verdade. Quando ele saiu, Raquel ficou sozinha, percebendo que talvez tivesse subestimado a inteligência de Antônio. Mas era tarde demais para voltar atrás. Agora precisava garantir que sua versão dos fatos prevalecesse. A guerra estava longe de acabar. Naquela mesma noite,
Antônio se trancou no escritório. As palavras de Luciene ecoavam em sua mente. Se você me conhecesse de verdade, saberia disso. Havia algo na forma como ela defendeu sua inocência que não saía de sua cabeça. A raiva genuína, a indignação ferida, não pareciam a atuação de alguém que foi pega em flagrante. Pegou o telefone e ligou para Roberto, chefe da segurança da mansão. Roberto, preciso revisar as gravações das câmeras de segurança dos últimos 2 dias. Algum problema específico, senhor? Talvez. Nos encontramos na sala de monitoramento em 20 minutos. A sala de segurança ficava no subsolo da mansão. Roberto havia preparado o sistema para revisar as gravações do corredor dos quartos de empregados. O que exatamente procuramos, senhor? Qualquer movimentação estranha próxima ao quarto da Luciene nos últimos 2 dias. Começaram a revisar as imagens em velocidade acelerada. Horas de gravação mostrando o corredor vazio, ocasionais passagens de empregados, nada anormal. Até que chegaram à manhã daquele dia. Pare aí, disse Antônio, inclinando-se para a frente. Na tela, às 9h23, aparecia Raquel subindo as escadas em direção aos quartos dos empregados. Ela olhava para os lados, claramente verificando se estava sozinha. Continue. A imagem mostrava Raquel entrando no quarto de Luciene e saindo apenas 3 minutos depois, carregando algo nas mãos que não tinha ao entrar. Antônio sentiu o sangue gelar. Volte e rode de novo. Assistiram à cena mais 2 vezes. Não havia dúvida. Raquel havia colocado algo no quarto de Luciene. Tá, senhor. Roberto parecia desconfortável. Continue procurando. Quero ver se há mais alguma coisa. Encontraram. Na semana anterior, Raquel conversando com Márcia no jardim, entregando dinheiro a ela. No dia da festa, Raquel empurrando deliberadamente Luciene na piscina. Cada descoberta era como uma punhalada no orgulho de Antônio. Ele havia sido completamente manipulado. Roberto, faça cópias de todas essas gravações. E não comente isso com ninguém por enquanto. Sim, senhor. Antônio subiu para a mansão com a raiva crescendo a cada passo. Raquel havia tramado tudo. O empurrão, a armadilha, a destruição da reputação de uma mulher inocente. E ele havia duvidado de Luciene. Raquel estava na sala de estar, folheando uma revista de moda, quando Antônio entrou. Ela sorriu com falsa doçura. Querido, você parece tenso, ainda pensando naquele assunto desagradável? Sim, estou pensando muito. Antônio se sentou à sua frente, estudando seu rosto. Na verdade, acabei de descobrir coisas muito interessantes. Que bom. Espero que signifique que você vai tomar as medidas necessárias sobre a empregada. Vou tomar medidas, sim. Ele ligou a televisão e inseriu um pendrive. Mas não sobre ela. A tela mostrou a gravação de Raquel entrando no quarto de Luciene. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Antônio, eu posso explicar? Pode. A voz dele estava gelada. Então explique como você perdeu um anel que você mesma escondeu no quarto dela. Raquel se levantou, perdendo completamente a compostura. Você não entende. Aquela mulher está tentando te seduzir. Está destruindo nosso relacionamento. Nosso relacionamento? Antônio riu amargamente. Que relacionamento, Raquel? Baseado em quê? Em mentiras? Em manipulação? Baseado em 5 anos juntos. Em compromisso, em conveniência, explodiu ele. Você disse a verdade sem querer. Nunca houve amor real entre nós, apenas um acordo social conveniente. Raquel percebeu que estava perdendo terreno e mudou de tática. Antônio, eu fiz isso porque te amo, porque não suporto ver você sendo enganado por uma oportunista. Oportunista? Antônio mostrou outras gravações. Você pagando Márcia para espionar, você empurrando Luciene na piscina. Isso é amor? Eu estava protegendo você. Você estava protegendo seu próprio interesse. Antônio se levantou imponente. 5 anos, Raquel. 5 anos ao lado de alguém que eu achava que conhecia. Você me conhece? Sou a mulher que vai se casar com você, que vai... Não vai. A voz dele cortou como uma lâmina. Nosso noivado acabou agora. O silêncio que se seguiu foi mortal. Raquel o encarou como se ele tivesse acabado de esbofeteá-la.
Você não pode fazer isso comigo. Posso e estou fazendo. Por causa de uma empregada, a máscara de Raquel finalmente caiu completamente. Você está jogando fora 5 anos, nosso futuro, nossa posição social, por uma mulher que não tem nada a te oferecer além de um corpo bonito? A vulgaridade do comentário revelou quem Raquel realmente era, por baixo de toda a elegância superficial. Saía da minha casa, disse Antônio com voz baixa e perigosa, e... Agora? Antônio, você vai se arrepender. Eu conheço segredos seus, conheço seus negócios. Posso destruir sua reputação. Tente. Ele se aproximou dela. Mas lembre-se de que agora eu tenho provas da sua verdadeira natureza. Quem você acha que as pessoas vão acreditar? Raquel percebeu que havia perdido. Completamente. Pegou a bolsa com mãos trêmulas. Isso não vai ficar assim. Você me humilhou, me fez de palhaça. Você fez isso sozinha. Antônio abriu a porta da sala. Roberto vai escoltá-la até a saída. Quando Raquel saiu, Antônio se deixou cair em uma poltrona, exausto. 5 anos de sua vida baseados em uma mentira. E pior, havia magoado uma mulher inocente por causa dessa mentira. Agora precisava consertar isso, se ainda fosse possível. No dia seguinte, Antônio foi até o endereço de Luciene que constava na ficha de funcionária. Era um prédio simples no centro da cidade. Subiu até o 3º andar e bateu na porta do apartamento 304. Luciene abriu ainda de roupão, claramente não esperando visitas. Quando o viu, sua expressão se fechou. O que o senhor quer aqui? Conversar, por favor. Não temos nada para conversar. Ela começou a fechar a porta. Luciene, eu descobri a verdade. Ela parou, mas não abriu a porta completamente. Que verdade? Sobre o anel, sobre Raquel, sobre tudo. Ele estendeu uma pasta. Tenho as gravações que provam sua inocência. Luciene abriu a porta lentamente, mas não o convidou para entrar. E agora? Quer que eu agradeça por descobrir que eu estava dizendo a verdade o tempo todo? Quero que me perdoe por ter duvidado de você. Perdoar? Luciene riu amargamente. Você me dispensou da sua casa como se eu fosse uma criminosa. Me fez sentir como se fosse escória. E agora quer perdão? Eu sei que errei. Errou? Os olhos dela brilharam. Você me destruiu. Você me olhou nos olhos enquanto eu implorava para você acreditar em mim e escolheu acreditar nela. A dor na voz dela cortou o coração de Antônio. Você tem razão. Eu não mereço seu perdão. Ele colocou a pasta no chão. Mas merece saber que Raquel confessou tudo. E que nosso noivado acabou. Luciene o estudou por um longo momento. E você acha que isso muda alguma coisa? Não sei. Esperava que sim. Bem, não muda. Ela pegou a pasta. Obrigada pelas provas da minha inocência. Agora, se me der licença, tenho que procurar um novo emprego. Luciene. Boa tarde, senhor Antônio. A porta se fechou na cara dele, deixando-o sozinho no corredor, percebendo que havia perdido muito mais que uma noiva naqueles dias. Havia perdido a chance de conhecer verdadeiramente a mulher por quem estava se apaixonando. 3 dias se passaram desde a visita de Antônio. Luciene havia passado esse tempo refletindo, chorando e, finalmente, tomando uma decisão difícil, mas necessária. Estava organizando suas poucas roupas em uma mala, quando sua mãe, Dona Cida, apareceu na porta do quarto. Mesmo debilitada pelo tratamento, ela percebeu o estado da filha. Luciene, o que está acontecendo? Você não tem dormido direito desde segunda-feira. Mãe, preciso contar uma coisa. Luciene se sentou na cama ao lado dela. Vou embora de São Paulo. O quê? Por quê? Luciene contou toda a história. O emprego na mansão, o interesse de Antônio, a perseguição de Raquel, a armadilha e, finalmente, a descoberta da verdade. Então ele descobriu que você era inocente, resumiu Dona Cida. Qual é o problema? O problema, mãe, é que ele duvidou de mim quando eu mais precisava. Luciene suspirou. E o problema maior é que eu me apaixonei por ele. Ah, filha, é impossível, mãe. Ele é um milionário. Eu sou uma empregada desempregada.
Mesmo que ele sinta algo por mim, isso nunca daria certo. Lágrimas correram pelo rosto dela. É melhor ir embora, antes que isso vire uma fantasia que me destrua de vez. Dona Cida segurou a mão da filha. E para onde você vai? Minha prima Clara conseguiu um emprego para mim em Brasília. É um recomeço limpo. E meu tratamento? Vou continuar enviando dinheiro. A distância não muda isso. A mãe observou a determinação misturada com dor nos olhos da filha. Conhecia Luciene bem o suficiente para saber que, quando ela tomava uma decisão assim, era definitiva. No mesmo momento, Antônio dirigia pelas ruas de São Paulo, indo pela terceira vez ao apartamento de Luciene. Nas 2 vezes anteriores, ela não havia atendido a porta. Desta vez, foi Dona Cida quem abriu. A senhora deve ser a mãe da Luciene, disse ele respeitosamente. Sou Antônio Peixoto. Eu sei quem o senhor é. O tom dela era cordial, mas cauteloso. Ela está em casa? Está, mas não quer falar com o senhor. Por favor, é muito importante. Preciso explicar. Senhor Antônio, interrompeu Dona Cida. Posso dar um conselho? Claro. Minha filha é uma mulher orgulhosa. Cresceu sem pai, cuidou de mim sozinha, lutou por cada conquista. Ela fez uma pausa. Quando alguém assim confia em você e você quebra essa confiança, não basta pedir desculpas. O que eu deveria fazer? Provar que mudou. Provar que ela vale a pena. Dona Cida estudou. Mas talvez seja tarde demais. Ela está partindo amanhã. O coração de Antônio parou. Partindo? Para onde? Para longe. Para um lugar onde possa recomeçar sem lembranças dolorosas. Sammy, a voz dele saiu mais forte que pretendia. Ela não pode ir embora, não assim. Por que não? Porque Antônio hesitou, depois falou com toda a sinceridade. Porque eu a amo. Dona Cida o observou por um longo momento, depois gritou para dentro do apartamento. Luciene, venha aqui. Luciene apareceu no corredor, viu Antônio e virou-se para voltar. Não, disse Dona Cida firmemente. Você vai ouvir o que ele tem a dizer, e ele vai falar de uma vez por todas o que sente. Mãe, sente aqui. Ela indicou o sofá. E você também, senhor Antônio. Luciene se sentou relutantemente, mantendo distância. Antônio permaneceu de pé, nervoso. Luciene, eu sei que você vai embora amanhã. E daí? Não vá. Me dê um motivo. Antônio respirou fundo. Porque nos últimos dias, desde que você saiu da minha vida, eu descobri que nada mais faz sentido. A mansão parece vazia, as conversas parecem superficiais, e eu fico procurando você em cada canto da casa. Luciene manteve a expressão fechada, mas Dona Cida notou que ela estava ouvindo atentamente. Porque você me fez perceber que eu estava vivendo uma mentira há 5 anos. Não era só o relacionamento com Raquel que era falso, era toda a minha vida. Ele se aproximou um pouco. Você me mostrou o que é autenticidade, o que é caráter verdadeiro. Bonitas palavras, disse Luciene friamente. Mas palavras são fáceis. Tem razão. Antônio tirou um envelope do bolso. Por isso trouxe isso. O que é? Uma proposta. Não para você ser minha empregada novamente. Ele estendeu o envelope. Para ser minha sócia. Luciene franziu o senho e abriu o envelope. Dentro, contratos legais e um cheque. Estou abrindo uma empresa de eventos beneficentes. Preciso de alguém inteligente, honesta, com bom gosto e habilidade para lidar com pessoas. Ele se ajoelhou na frente dela. Preciso de você. Antônio, não como empregada, como sócia igualitária, 50% da empresa. Ele tocou levemente a mão dela. E isso não tem nada a ver com o que sinto por você. É apenas reconhecimento do seu valor profissional. Luciene olhou os documentos, depois para ele. E o que você sente por mim? Que você é a mulher mais corajosa, íntegra e inteligente que já conheci. Que quando converso com você, sinto que posso ser verdadeiramente eu mesmo. Sua voz ficou mais baixa. E que me apaixonei por você desde o primeiro dia, mas só tive coragem de admitir depois de quase te perder. O silêncio se estendeu por longos segundos. Dona Cida observava a filha, vendo a luta interna em seus olhos. Antônio, disse Luciene finalmente, nós somos de mundos diferentes.
Somos de valores iguais. O resto a gente constrói juntos. As pessoas vão falar. Vão dizer que sou interesseira. As pessoas sempre falam. A questão é, você se importa mais com o que elas dizem ou com o que você sente? Luciene olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. E se não der certo? Se descobrirmos que somos incompatíveis? Então, pelo menos tentamos. Antônio sorriu pela primeira vez. Mas eu tenho um pressentimento muito forte de que vai dar certo. Luciene se levantou e caminhou até a janela, pensando. Antônio aguardou em silêncio, o coração batendo acelerado. Você me machucou muito, disse ela sem se virar. Eu sei. Me fez sentir pequena, indigna de confiança. E vou passar o resto da vida tentando compensar isso. Ela se virou para ele. Não quero compensação. Quero ter certeza de que, na próxima crise, você vai confiar em mim. Luciene, você salvou minha vida de uma mentira. Me tirou de um relacionamento que estava me destruindo por dentro. Ele se aproximou. Claro que vou confiar em você. Você é a pessoa mais confiável que conheço. E quanto à empresa? Não aceito caridade. Não é caridade, é investimento. Ele sorriu. Você tem talento natural para a organização, sensibilidade para lidar com pessoas. E eu vi como você impressionou os convidados na festa. Você tem potencial para ser brilhante nessa área. Luciene olhou novamente para os documentos. A proposta era séria, profissional, detalhada. Posso pensar até amanhã? Claro. Antônio se dirigiu à porta, depois se virou. Mas Luciene... Sim, independente da sua decisão sobre a empresa, eu quis que soubesse que você mudou minha vida. Para melhor. E que aconteça o que aconteceu. Depois que ele saiu, Luciene ficou parada na sala, segurando os documentos. E aí, filha? Perguntou Dona Cida. E aí o quê, mãe? Você vai mesmo fingir que não está apaixonada por ele? Luciene se sentou ao lado da mãe e apoiou a cabeça em seu ombro. Estou apaixonada, mãe. Perdidamente apaixonada. Então qual é o medo? Medo de que seja bom demais para ser verdade. Medo de me machucar de novo. Medo de não ser suficiente para o mundo dele. Dona Cida afagou os cabelos da filha. Sabe o que seu pai me dizia quando eu tinha medo de alguma coisa? O quê? Que a vida só vale a pena quando a gente tem coragem de correr os riscos que importam. Luciene fechou os olhos, sentindo as palavras do pai ecoarem em seu coração. Talvez fosse hora de ter essa coragem. Na manhã seguinte, Antônio estava no escritório da mansão, tentando se concentrar no trabalho, mas seus olhos se voltavam constantemente para o telefone. Luciene não havia ligado. Às 10 horas, Dona Mercedes entrou com uma expressão preocupada. Senhor Antônio, chegou uma carta para o senhor. Ele reconheceu imediatamente a caligrafia delicada no envelope. Com o coração acelerado, abriu a carta. Antônio, pensei muito sobre nossa conversa ontem. Sobre a empresa, sobre nós, sobre o futuro. Decidi aceitar sua proposta de sociedade. Você tem razão. Tenho potencial nessa área e quero a chance de prová-lo. Mas preciso deixar algumas coisas claras. Quero um contrato sério, com responsabilidades bem definidas. Não aceito favoritismo por questões pessoais. Se vamos trabalhar juntos, tem que ser como iguais. Quanto ao que sente por mim, que é o que eu sinto por você. Acho que devemos deixar isso se desenvolver naturalmente. Sem pressão, sem promessas impossíveis. Se for para dar certo, vai dar. Se não for, pelo menos tentamos com honestidade. Estarei na mansão às 15 horas para discutirmos os detalhes do contrato. Luciene, PS. Não vou embora para Brasília. Pelo menos não ainda. Antônio leu a carta 3 vezes, um sorriso crescendo em seu rosto. Era tão tipicamente Luciene, prática, honesta, sem romantização excessiva, mas deixando uma porta aberta para o amor. Às 15 em ponto, Luciene tocou a campainha da entrada principal da mansão. Desta vez não como empregada, mas como visitante. Antônio abriu a porta pessoalmente, vestindo roupas casuais. Ela usava um vestido simples, mas elegante, azul marinho que realçava seus olhos. Boa tarde, sócia, disse ele com um sorriso. Boa tarde, sócio, respondeu ela, mas havia timidez em sua voz.
Eles se dirigiram ao escritório, onde Antônio havia preparado documentos detalhados sobre a empresa. Durante 2 horas discutiram planos, responsabilidades e investimentos iniciais. Luciene fez perguntas inteligentes, sugeriu modificações, mostrou visão de negócios que impressionou ainda mais Antônio. Acho que temos tudo definido, disse ele finalmente. Quando quer começar? Segunda-feira? Perfeito. Antônio guardou os documentos. Luciene? Sim. Obrigado por ter dado essa chance, para a empresa e para nós. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. Obrigada por ter me dado motivos para ficar. A empresa Eventos do Coração prosperava rapidamente. Luciene havia provado ser não apenas competente, mas visionária. Suas ideias para eventos beneficentes e inovadores chamavam a atenção da mídia e atraíam clientes importantes. Antônio e Luciene trabalhavam em perfeita sintonia profissional. Mais que isso, a convivência diária havia permitido que se conhecessem verdadeiramente. Não como patrão e empregada, mas como iguais. Pequenos momentos se acumulavam. Antônio trazendo café quando ela trabalhava até tarde. Luciene organizando surpresas para clientes importantes. Conversas que se estendiam depois do expediente. Olhares que duravam um pouco mais que o necessário. Mas nenhum dos dois tinha pressa. Ambos sabiam que estavam construindo algo sólido. Para marcar os 3 meses da empresa, decidiram fazer uma festa de lançamento oficial na mansão. Desta vez, Luciene estava do outro lado, como anfitriã, não como funcionária. Ela usava um vestido longo dourado que Antônio havia insistido para ela comprar. É um investimento profissional, argumentou ele. Estava deslumbrante, radiante de confiança. A festa foi um sucesso. Clientes, parceiros, imprensa, todos impressionados com a qualidade do evento e com a naturalidade da dupla anfitriã. Vocês formam uma equipe e tanto, comentou Dona Eulália, que havia se tornado uma das principais apoiadoras da empresa. Obrigada, respondeu Luciene. Trabalhamos bem juntos. Trabalham... e mais alguma coisa, não é? A senhora sorriu calorosamente. Luciene corou, mas sorriu. Estamos descobrindo isso aos poucos. Por volta das 11 da noite, quando os últimos convidados partiram, Antônio e Luciene ficaram sozinhos no terraço. A piscina estava iluminada, refletindo a lua cheia. Lembra da primeira vez que estivemos aqui juntos? Perguntou Antônio. Como esquecer? Luciene riu. Eu acabara de sair de lá molhada e humilhada. Eu lembro de ter pensado que você era a mulher mais corajosa que já havia conhecido. E eu lembro de ter pensado que você era maluco por estragar um smoking caro para salvar uma desconhecida. Eles caminharam até a borda da piscina, onde tudo havia começado. Luciene, disse Antônio suavemente, estes 3 meses foram os melhores da minha vida. Os meus também. Posso te confessar uma coisa? Claro. Desde o primeiro dia, eu fico esperando você me dar uma chance. Uma chance real, não só profissional. Luciene o encarou. Na luz suave da piscina, ele parecia mais jovem, mais vulnerável. E se eu disser que também estou esperando? Esperando o quê? Você parar de ter medo de me machucar de novo e simplesmente me beijar. O sorriso que se abriu no rosto de Antônio foi radiante. Ele se aproximou devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo se alinhasse perfeitamente. Suave no início, depois mais apaixonado, carregado de meses de tensão, expectativa e amor crescente. Quando se separaram, estavam sem fôlego. Valeu a pena esperar? Perguntou ela. Valeu a pena tudo. A espera, os erros, até mesmo a Raquel. Ele sorriu. Porque tudo me trouxe até você. Antônio. Sim? Da próxima vez que alguém tentar nos separar, você vai confiar em mim? Da próxima vez que alguém tentar nos separar, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ela riu, e ele voltou a beijá-la. A empresa prosperava. Luciene havia terminado sua faculdade de pedagogia através de um curso EAD.
com Antônio apoiando e comemorando cada conquista. Dona Cida estava curada e havia se mudado para um apartamento melhor, próximo à filha. Em uma tarde de sábado, Antônio e Luciene caminhavam pelos jardins da mansão, que agora era a casa dos dois. Não havia pressa para casamento formal. Estavam construindo uma vida juntos no seu próprio ritmo. "Sabe o que mais me impressiona em você?" disse Luciene. "O quê? Como você conseguiu transformar a pior noite da minha vida no início da melhor fase dela?" "Não fui eu", respondeu Antônio. "Foi você. Sua coragem, sua dignidade, sua forma de enfrentar a vida." Ele parou e a puxou para seus braços. "Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre salvar alguém ou ser salvo. É sobre escolher crescer juntos." "Muito filosófico para um empresário", brincou ela. "Aprendi com uma pedagoga muito sábia. Quando se beijaram novamente, não havia urgência, não havia drama. Apenas a certeza tranquila de quem encontrou seu lugar no mundo." A piscina onde tudo começou refletia o sol da tarde, testemunha silenciosa de como o destino pode transformar um momento de humilhação no primeiro capítulo de uma grande história de amor. Uma história baseada em respeito, confiança e na certeza de que, quando duas pessoas se completam verdadeiramente, não precisam de grandes gestos ou promessas impossíveis. Precisam apenas da coragem de escolher o amor todos os dias. E eles escolheram. Porque o verdadeiro amor não acontece nos momentos perfeitos. Ele cria os momentos perfeitos. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.